Esse vídeo aqui é do canal Programação Dinâmica, um vídeo do Halisson aqui. Tem dois apresentadores desse canal, né? É o Halisson e a Kizzy. Nós já fizemos um react à Kizzy e ela estava fazendo um vídeo em que ela mostrou como é que ela fez um bot do Telegram que ajudava ela a organizar as finanças dela. Que ela mandava mensagem de áudio, aí transcrevia o áudio com um modelo de linguagem e extraía os dados do que ela tinha dito, tipo, você gastou tanto nessa data, não sei o que, colocava isso numa tabelinha. Vídeo bem legal, inclusive porque mostra, eu sempre gosto disso, né, ela mostrou como é um bom uso de modelos de linguagem, que é transformar texto, né, numa outra coisa, como fazer um projetinho de programação para organizar essas coisas. Aquele vídeo é muito top. E o canal deles, deixa eu ficar aqui, ele é um canal que tem uma ótima mescla de conteúdo técnico com também conteúdo crítico à tecnologia, conteúdo político. Eu sei que o Halisson já citou um vídeo de tecnologia e classe uma vez no canal lá. Eu fico muito orgulhoso quando as pessoas fazem um vídeo muito bom e citam as fontes aqui, né, como fonte o canal. E eu gosto muito do trabalho deles, tá? Então essa abertura aqui é pra gente falar do vídeo de hoje, que é por que discordo do Nobel que comanda o Google DeepMind, e tem uma thumbnail muito boa, né? Vocês devem ter visto aí na thumbnail do vídeo. Tinha Maria Tavares da Conceição, tinha o pessoal das Big Techs e tal. Então vamos ver o que o Halisson tá explicando pra gente aqui hoje. Quando questionado pelo entrevistador sobre o impacto de modelos de IA, por exemplo, na parte de trabalho, se muitas pessoas ficariam sem trabalho, esse tipo de coisa, o Demis Hassabis ele faz uma... No final de maio, eu fui lá a Mountain View, na Google I.O. Eu vi essa palestra aqui do Demis Hassabis, que é o CEO do DeepMind. Foi uma palestra curta até, né? Uma palestra ali de uns 45 minutos, mas que ele falou bastante sobre AGI, os benefícios disso, como isso vai transformar áreas como ciência e saúde. Acho que ele tentou vender. Eles recomendaram um vídeo deles aqui em cima, mas para quem não sabe o que é AGI, é Artificial General Intelligence, ou AGI, como é que o pessoal fala? Inteligência Artificial Geral, IAG em português, que seria uma inteligência artificial que ela não é só muito inteligente em alguns campos, né? Como, por exemplo, hoje ela escreve código de uma maneira super-humana, ela já consegue gerar imagens de uma maneira, né, impressionante, mas ela não só é isso, como ela consegue ter uma inteligência igual ou superior aos humanos em todos os campos, de forma que ela consegue, né, basicamente substituir um humano em qualquer tipo de tarefa, fazer qualquer coisa que um humano faça. É um conceito meio difícil de definir. Ele é um conceito meio definido assim holisticamente, e isso é uma coisa que é muito usada também pelas empresas, as big techs e as startups, para falarem assim, olha só, meu modelo de IA fez tal coisa, consegui a AGI. É meio que o hype, assim, mas porque isso é visto, né, pelos pesquisadores de IA, pelas pessoas que pesquisam segurança de IA, como sendo um marco importantíssimo, assim, uma coisa para prestar atenção quando a gente realmente chegasse nesse ponto onde a gente tem a inteligência artificial geral. Só dando esse contexto aqui para saber o que o cara da DeepMind estava falando lá, ele estava vendo a palestra. Muito em cima dessa direção, porque eu acho que essa é uma parte muito apelativa para você conseguir apoio para o desenvolvimento desse tipo de sistema. Se você fala que, poxa, você está fazendo isso porque você vai acabar com certas doenças que são coisas que poderiam impactar qualquer um de nós, aí você começa a tentar vender o benefício por sobre qualquer tipo de custo que isso possa ter na sociedade. E aí, cara, eu tenho algumas críticas que eu vou fazer um pouco depois disso, mas o Demis Hassabis, ele começa a sua carreira como um desenvolvedor de games, desenvolvedor de IA para games. Ele participou, inclusive, de um jogo que talvez você conheça, que é aquele Black and White, que é um jogo que você cria uma criatura que ela vai se desenvolvendo, né? Ela pode se desenvolver de uma maneira mais perversa ou... Vocês lembram desse jogo? Eu lembro que eu via nas revistas de jogos sobre esse jogo Black and White, mas o meu PC que eu tinha na época não conseguia rodar isso. Eu nunca rodei o tal do Black and White, mas é um jogo que era muito hypado. benevolente, dependendo de como você trata ela e tal, né? Então, o cara que explora esse tipo de ideia. E ele fez um doutorado em neurociência computacional e ele venceu, né? Recebeu recentemente um prêmio Nobel que tinha a ver com o AlphaFold, se não me engano, né? Então, ele tá por trás aí do DeepMind. DeepMind fez um grande modelo ligado à dobra, né, em compreensão de proteínas e trabalho relacionado a isso.
foi premiado então com o Nobel. Então é um cara assim que é visto como um certo prodígio, né? Eu vou fazer um complemento aqui sobre o AlphaFold, tá? Notícia quentíssima saindo aqui. Nós já tínhamos feito vídeo no canal sobre o AlphaFold, que é basicamente ele resolve um problema importantíssimo da biologia, que é conseguir prever, só olhando a sequência de uma proteína, saber como é que ela vai ficar dobrada, como é que vai ficar a estrutura molecular dela. E isso é extremamente importante porque se a gente conseguir prever isso, a gente tem muito mais proteínas sequenciadas do que a gente sabe como elas agem de verdade, como é que elas vão se dobrar, qual estrutura elas vão tomar. E o DeepMind da Google inventou uma técnica que usa IA generativa, usa inteligência artificial para prever isso com uma acurácia muito maior. Tá? Então, fizeram isso. Por que eu digo que tem uma notícia quentíssima? Porque eu acabei de ver a notícia, tá? Que o Google tirou todo mundo que estava trabalhando nesse projeto AlphaFold e vai botar eles para trabalharem na inteligência mais geral deles, que é o Gemini, tá? E isso aqui parece piada, né? Parece que não deveria ser assim, porque, tipo, literalmente o que o Halisson falou, que é o que as empresas falam, é o quê? A gente desenvolve essa tecnologia de inteligência artificial e a gente bota tudo em cima disso e a gente tá investindo, né, tanto e negligenciando outras áreas e negligenciando um pouco a segurança. Nós investimos nisso porque isso vai curar doenças, isso vai evoluir a humanidade. Aí o Google pega e diz assim, mas esse projeto aqui, deixa quieto essa porra, os caras inteligentes, eles têm que ir lá fazer o Gemini. E isso é meio que óbvio, tá, pessoal? É parte da crítica que o Halisson vai falar ali, então eu não vou tomar muito espaço aqui, mas todas as empresas estão investindo nisso aqui que vai ter um ganho econômico, no que está servindo para a competição deles, que hoje tem sido os modelos de linguagem, principalmente na área de código, na área de geração de imagens, na área de geração de texto, na área de realizar tarefas como agentes, porque é isso hoje que o mercado está demandando, isso que está movimentando grandes somas de dinheiro e tal. Não é a cura de todas as doenças, não é criar novas técnicas e tal. Pode até ser que eles achem uma maneira de ganhar dinheiro com isso, mas eles estão fazendo isso, obviamente, para ganhar dinheiro, tá ligado? E acho que é aí que entra muito a crítica que o Halisson tá fazendo, que é tipo assim, ok, vamos botar na balança coisas boas que a IA tá fazendo, coisas ruins que a IA tá fazendo, que a gente fala aqui todo dia sobre isso. E daí o Google pega e diz, sabe essas coisas boas? Vamos deixar isso para mais tarde. Vamos fazer o Gemini. Tem esse prestígio na área de tecnologia, mas eu acho que como executivo, um grande executivo de uma área como o DeepMind, acho que ele falhou um pouco em endereçar algumas questões que eu não acho que na posição dele ele deveria estar defletindo, evitando e tal, né? Que são questões mais sociais do impacto disso. Eu acho que as pessoas que estão à frente dessas empresas ou organizações dentro de grandes empresas ou intencionalmente estão vendendo algum tipo de discurso curioso, às vezes até maldoso, como o Sam Altman vende, ou estão se fazendo de muito ingênuas, né? É um pouco difícil para mim acreditar que elas sejam completamente ingênuas nesse sentido, de não olharem para a realidade, né? Para o impacto social das suas criações, assim, de tudo que ela está à frente. Quando questionado pelo entrevistador sobre o impacto de modelos de IA, por exemplo, na parte de trabalho, se muitas pessoas ficariam sem trabalho, esse tipo de coisa, o Demis Hassabis ele faz uma comparação com a Revolução Industrial, né, que as coisas sempre mudam, essa coisa aí que é muito fácil de você se escorar, embora a gente veja hoje que o ritmo, por exemplo, o impacto que a inteligência artificial está tendo é muito maior do que a máquina a vapor, que é o tipo de experiência que a gente teve numa Revolução Industrial anterior, em termos de amplitude de áreas mesmo, né, e também é muito mais rápido. E ele reconhece isso no podcast do Lex Fridman, que é um cara que entrevista diversas pessoas, né? E começou entrevistando... Eu vou aproveitar, antes dele entrar no próximo assunto, eu queria falar um pouco sobre isso aí, que é esse papo, se eu ganhasse R$1 toda vez que alguém mete esse papo nos comentários, eu teria, sei lá o que, uns R$1.000 a mais. Porque é muitas vezes que é esse negócio de assim, mas sempre existem grandes mudanças na maneira como o mercado se organiza, como, né, as ferramentas se organizam. Você precisa se adaptar, senão você não vai ficar para trás. E eu faço aquela cara do Nicolas Cage, sabe? Você não me diz. A gente sabe que existem grandes mudanças, mas todas as vezes que a gente está fazendo uma crítica e comentando sobre isso, a gente está tentando falar para vocês de que essas mudanças, elas não são pré-escritas, elas não são pré-ordenadas divinamente só porque você tem uma visão
divina de como a tecnologia funciona. Isso fala mais sobre como vocês pensam sobre as coisas. Porque vocês falam, sempre existem revoluções tecnológicas e a tecnologia é inevitável. O que não é inevitável, pessoal, é a maneira como a sociedade se organiza em volta dessas mudanças tecnológicas. E é isso que eu tô sempre falando pra vocês. Eu não aguento mais, tá ligado? Eu vou arrancar meus cabelos fora toda vez que eu falo um vídeo em que eu tento explicar tintim por tintim, dizendo, olha, eu não gosto da inteligência artificial como ela existe hoje, por causa disso, esses efeitos, como ela é feita, pra que ela é usada, eu falo tudo isso. Aí as pessoas, mas é só uma tecnologia. Você está sendo contra a tecnologia, não acho certo. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm 5 anos de idade, vocês não conseguem entender? Eu não vou dizer assim, eu amo inteligência artificial, a coisa mais linda de todas. O que as pessoas vão entender? Elas vão entender que eu gosto da tecnologia como ela existe hoje, pelas empresas que criam ela hoje, pela maneira como ela é aplicada hoje, sabe? Da maneira que ela é feita hoje. E isso eu não gosto, eu não posso falar. Então, né, quando eu estou me comunicando aqui com vocês, eu preciso tentar me comunicar como um humano, tá ligado? Eu preciso tentar me comunicar de uma maneira que as pessoas entendam. E às vezes, que eu gosto que o Halisson fala isso, às vezes as pessoas que estão falando assim, você está sendo ludista, você não entende que isso é uma grande revolução, elas estão sendo um pouco desonestas, que nem o Halisson tentou dizer ali. Você acha que a gente não sabe que teve grandes mudanças, que as pessoas se adaptam, que as coisas mudam? A gente sabe, a gente está tentando falar sobre os impactos que isso tem sobre a sociedade, sobre quem tem o controle dessas tecnologias, quem está sendo prejudicado com isso. E daí, quando você só assume que essas tecnologias elas sempre avançam, elas são inevitáveis, você está tomando um lado nessa disputa. Você está dizendo, então é inevitável, por exemplo, que essas empresas que hoje têm o controle dessas tecnologias sejam os nossos líderes, sejam as pessoas que vão mandar em como a nossa economia funciona. Ou seja, o país que você está, o Brasil, ele está fadado a ser sempre esse país do jeito que é, com todos os problemas que ele tem, ele está fadado a nunca se desenvolver ou a ser subalterno desses outros países, né? E vocês estão assumindo uma visão de mundo que não é a única visão de mundo que existe. Esse é o grande problema, por isso que a gente fica puto, tá ligado? Por isso que eu fico puto aqui. Mas desculpa, usar teu vídeo pra ficar puto aqui, Halisson, mas é que é isso aí que acontece, eu tô só falando. As pessoas na área de computação mesmo, depois ficou um pouco mais abrangente em termos de ciência e outras coisas também, né? E aí, quando se pergunta pro Demis nesse podcast sobre essa questão do desemprego, né, e das questões sociais, ele faz essa conversa sobre as revoluções industriais e tal, mas fala assim, mas eu acho que vai ser importante ter um trabalho aí, né, de cientistas econômicos, cientistas políticos, de repente a gente desenhar aí uma renda básica universal, umas coisas que eu achei, assim, bem clichê. Ele reconhece, por exemplo, que hoje em dia, os engenheiros de software são muito bem pagos. E ele fala assim, cara, na época que eu comecei a fazer IA para games, era muito difícil, né? Em termos do dinheiro, assim, né? Ele fala, cara, hoje você paga um estagiário dessa área, né, de uma Big Tech, assim, um estagiário recebe um valor que a galera levantava antigamente como investimento, em rodada de investimento. Então, lembrando que isso aí é só os engenheiros lá do Vale do Silício, né, que estão trabalhando nessas empresas, porque aqui no Brasil o trabalho do dev está recebendo cada vez menos, principalmente as vagas de entrada, tá? Eles falaram ali das vagas de entrada. Vamos continuar aqui. Reconhece que há esses altos salários na área e que esse valor vai se perder, né? Mas eu não acho que ele está verificando que, ao invés de se perder, ele vai ser concentrado. Ele é um valor que está sendo retirado de uma massa de trabalhadores, de pessoas que estavam empenhadas, empregadas ali para desenvolver esse tipo de sistema coletivamente. E na medida que você tem essa superinteligência e que você conseguiria, então, resolver as questões apenas dando maior capacidade de computação, né? O teu gargalo seria esse, na verdade, né? Energia e recurso computacional. Você está tirando esse valor que estava sendo distribuído ali entre as massas de trabalhadores e concentrando ele apenas em quem tem acesso, né, a essa massa de computação e vai usufruir desse resultado, né? Que são essas grandes empresas. Está concentrando ainda mais o capital, né? Aí surge para... Então, assim, o Halisson explicou direitinho. Quando a gente reclama dessas tecnologias e a gente diz, olha o efeito que elas estão tendo no mercado, não é porque eu estou com medo que eu não vou me atualizar e vou perder meu emprego. É porque eu estou vendo o movimento real que existe de concentração do capital na mão dessas empresas que dominam essa tecnologia. E daí eu vejo um país como os Estados Unidos, eu vejo os bilionários dos Estados Unidos falando o que eles querem fazer com a classe trabalhadora, eu digo, isso é uma merda.
Porra, isso é muito ruim, tá ligado? Inclusive um tópico que eu tô pensando em trazer um vídeo, veja se vocês concordam comigo. Mas assim, os bilionários dos Estados Unidos, eles estão completamente maluco, mais maluco do que... Eu acho que eles só estão falando mais, tá? Mas eu tenho uma teoria, tá? A minha teoria é que os bilionários só falam com o modelo de IA agora. Todos eles estão sofrendo de casos absurdos de psicose de IA. Tá ligado? Eles falam as merda que eles falam porque eles têm você está absolutamente certo, realmente, você é muito foda e eu vou explicar aqui 10 motivos porque você é muito foda. Porque não é possível, tá ligado? Eu realmente acho isso porque se tu vê o que eles falam, tá? Principalmente o pessoal que é mais ligado em inteligência artificial, que acha que é a tecnologia que vai revolucionar e eles já acham que a gente vai chegar na inteligência artificial geral, o jeito que eles falam da inteligência artificial é assim, ó, ela é muito esperta, então ela deveria fazer tudo na minha vida. Tinha o pessoal falando lá que o Satya Nadella, por exemplo, tem 4 agentes que ajudam ele a fazer todas as coisas, ele tá sempre conversando com eles. Então eles devem ter acesso aos modelos que inclusive são melhores que os que a gente tem, ou eles devem gastar token pra caralho, eles têm tipo um Fable da Anthropic, o mais caro de todos, que tá sempre conversando com eles, e esses modelos estão deixando os caras mais biruta ainda. Eles estão deixando os caras mais biruta ainda. Por isso que eles falam ainda mais como se fossem os donos do mundo, como se tudo girasse em torno deles, porque eles estão com uma vozinha na cabeça deles que tá dizendo sim, você é muito foda, faça tudo isso. É a minha teoria, tá? Nós vamos ver ainda se isso vai se mostrar verdade. Gente, mais uma razão de por que esses caras, né, de Big Techs estão tão interessados em AGI agora, né, porque independentemente de você resolver essa questão filosófica ou não, se a coisa pensa ou não, se você tem um sistema super inteligente como esse, que é capaz de resolver um amplo espectro de problemas, inclusive na parte da ciência, você tá mais perto de garantir um monopólio. O cara que chega primeiro num negócio desse, ele tá mais perto de garantir um monopólio geral, assim, de diversas áreas. Então você imagina aí você concentrando poder não só na parte de desenvolvimento de software, como você vai concentrando o poder da Big Pharma, como se diz, né, no inglês, né, das indústrias farmacêuticas. Imagina, você agora pode resolver questões aí, né, de descobrimento de novas drogas, patenteia e cobra valores absurdos, como a gente sabe que acontece já atualmente, né, e vai acontecer num ritmo ainda mais acelerado. Vários tipos de... Você pode fazer drogas que ao invés de resolver o problema mais geral, resolve apenas uma pequena parte do problema. Daí você faz uma mais barata e você faz uma mais cara que resolve mais, mas ainda não resolve tudo, e uma mais cara ainda, tá ligado? Tem muitas possibilidades. O pessoal vai achar boas possibilidades pra ferrar com a gente. Indústrias, você vai conseguir uma concentração e the ultimate monopoly, né? É tipo vencer, né? Pegar o tabuleiro do game ali, né? Do Monopoly, do banco imobiliário. Então, eu trago essa outra fala aqui do Demis no mesmo podcast, pra gente refletir com um contraponto depois. Isso. Então, depois de falar aquelas coisas mais clichê que a gente já discutiu, ele vai falar assim: mas eu acho que a primeira coisa a se fazer, a primeira de todas, é a gente criar mais abundância de recursos, certo? Então, essa é a primeira coisa, incrementar, né, aumentar a produtividade, conseguir mais recursos, talvez, eventualmente, sair dessa situação de soma zero. Então, a situação de soma zero, para quem não sabe, né, isso aí vem de teoria dos jogos, é uma situação em que, para que alguém ganhe, alguém tem que perder. É tipo jogos de tabuleiro, por exemplo, né? Um jogo de xadrez, um jogo de damas e tal. A cada momento, você tem alguém que está numa posição mais favorável para vencer e vai ter apenas um vencedor ali, né? Para que alguém ganhe, alguém tem que perder. E aí a segunda questão, então, seria como utilizar esses recursos e distribuí-los. Mas sim, você não pode fazer isso, né? Você não pode fazer essa distribuição sem ter a abundância primeiro. Essa é a fala do Demis, que é uma fala que eu discordo muito. Apesar, né, de todo o prestígio de questões positivas e tal, né, que o Demis já trouxe aí em termos de desenvolvimento, né, de tecnologias, liderança do DeepMind e tal, há questões que eu discordo, né, fundamentalmente, principalmente na forma como ele não se responsabiliza, eu diria, não traz essa responsabilidade para a sua organização e para o seu nível de liderança em relação a mitigar os impactos de uma tecnologia como a inteligência artificial, de mitigar os impactos dessas coisas que estão sendo construídas. Para ele, o foco está simplesmente no desenvolvimento disso. Os outros aí, né, que haja uma discussão entre cientistas políticos, entre economistas, etc, etc. E agora, né, no momento de endereçar, de tentar dar alguma direção para a coisa, ele fala que, poxa, não, primeiro a gente tem que crescer os recursos aqui para depois distribuir. E não sou eu que discordo, né, como eu trago aqui uma fala de uma pessoa que tem mais autoridade para discordar dele e que vai falar aqui para a gente exatamente isso.
A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. Isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil não, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. Não está nada ok. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira. Se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. Então eu trago aqui essa fala da Maria da Conceição Tavares, que é uma fala de 1995 no Roda Viva, tem mais de 30 anos, em que ela faz um contraponto direto à fala aqui do Demis, né? Porque ela fala assim, uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir. E ele fala sobre isso, olha, primeiro a gente tem que crescer, né, conseguir mais recursos e depois distribuir. É uma falácia. Nem estabiliza, cresce os solavancos e não distribui. E ela fala sobre isso já há 30 anos atrás, falando sobre a concentração de renda que estava acontecendo, inclusive em países como Estados Unidos e França. Ela observa isso aqui no Brasil, né, fala sobre a história da economia do Brasil e diz que isso está acontecendo também lá no norte global. E, cara, 30 anos depois, o que é que a gente vê? O primeiro trilionário da história. Cara, não tem cabimento isso. A história está aqui dada, o negócio está sendo predito 30 anos antes, com base na observação, empírica, observação social, conhecimento, e de fato é o que a gente observa. É um método, gurizada. É que assim, daí é por isso que eu me irrito, tá? Com o pessoal que diz assim, esse negócio aí de comunismo que vocês falam, essa coisa de luta de classes, isso é uma coisa defasada, isso é uma coisa que ficou pra trás. Ficou pra trás? Olha a porra do mundo que a gente tá vivendo, a maneira como a gente produz, as crises que acontecem. A gente literalmente tá só aplicando essa teoria, né? Atualizada, né? Porque é um método pra gente atualizar e continuar fazendo as coisas, e daí a gente prevê os trecos, né? E não precisa nem ser uma previsão para daqui a um ano, pode ser para daqui a 30 anos também. Então eu achei muito legal que o chat já tava dizendo, porra, que papinho de Delfim Neto desse cara da Google aí, que papinho de tecnocrata, e daí ele meteu não. Então é exatamente isso que eu tava pensando também. Concentração de poder, concentração de riqueza. E essa tipo de tecnologia como a AGI, na forma como a gente está permitindo que se desenvolva, né, permitindo que esses oligopólios ajam, vai tender a causar maior concentração ainda. Mais concentração de riqueza, mais concentração de poder na mão de Big Techs. Então, eu queria agradecer muito a esse vídeo. Vai dizer, pessoal, a explicação foi muito boa e foi simples, porque é exatamente isso. Esse vídeo aqui é a tese que eu tô sempre tentando explicar para vocês. A gente é contra a inteligência artificial como ela existe hoje. E essa inteligência artificial, ela só existe desse jeito como ela existe hoje, porque a gente está dentro do capitalismo. Porque a gente precisa produzir as coisas baseado na criação de mercadorias, baseado na venda dessas mercadorias, né, por um lucro. Então a gente vai ter o papel dos trabalhadores, a gente vai ter o papel da exploração dos trabalhadores, a gente vai ter o papel do imperialismo, do colonialismo. E toda vez que eu critico a IA, eu estou fazendo uma crítica por uma camada diferente. É por isso que tem tantos vídeos aqui. Então, no vídeo falando sobre a Suno, a gente estava falando sobre a exploração do trabalho dos artistas, a gente estava falando sobre a concentração de capital na mão das mesmas empresas que são as gravadoras lá. Aí vem o pessoal nos comentários, que é um negócio que, de novo, né, dá vontade de arrancar os cabelos. Não arrancarei, pessoal. Pode deixar que eu vou me controlar para não arrancar. Mas eles ficam, mas isso é uma democratização, pois eu faço uma música, não sei o quê. Eu tô pouco me fudendo se você faz uma música. É por isso que o vídeo não é sobre você, esse vídeo não é sobre se você gosta de ouvir música de IA, não é sobre se você faz essas músicas de IA, eu realmente não me importo com você, eu me importo com o que tá acontecendo com os artistas no geral, com o que tá acontecendo com a produção musical no geral e como o trabalho deles está sendo apropriado para criar esse produto que concentra na mão das big techs, concentra na mão das empresas o poder enorme sobre a produção artística que a gente tem. Não quer dizer que era bom o mercado de música, ele era uma bosta e ele
parece que deu aquela melhoradinha no início da internet, uau, todo mundo tem acesso às ferramentas, todo mundo tem acesso ao público, não sei o quê, e de novo ele tá virando essa concentração enorme, de novo ele tá andando por uma crise, de novo a gente tá permitindo cada vez mais concentração de poder na mão das mesmas gravadoras que eram as vilões lá no início do século XXI, né? Então eu tô pouco me fudendo se você gosta das músicas de IA, se você faz as músicas de IA, eu não gosto, eu acho que essas músicas não têm criatividade nenhuma e soam muito mal, mas isso não é o mote do vídeo, tá ligado? E daí quando a gente fala sobre o meio ambiente é outra coisa, quando a gente fala sobre como isso centraliza na questão da criação de código, sobre como isso tá transformando, tá precarizando também o trabalho dos desenvolvedores e pegando todo o nosso conhecimento e botando isso dentro dessas ferramentas, e daí acaba os empregos para estagiários aqui no Brasil, acaba as oportunidades para o pessoal aprender e se desenvolver nesse campo. Tudo isso é muito sério. Aí vem uma pessoa e diz, mas eu uso. Eu gosto. Foda-se. Pode usar, pode gostar. Não é sobre vocês, tá ligado? Mas enfim, eu gostei muito. Desculpa, Halisson. O vídeo seu foi escolhido pra eu dar chilique aqui, tá ligado? Mas é isso, eu me diverti bastante. Sigam lá o canal Programação Dinâmica. Eu vou botar aqui. Eu gosto bastante do canal deles. Os vídeos técnicos também aprendo muito quando eles ensinam as coisinhas por lá, tá? Falou.